Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula do workshop Saúde da Mente Depressiva. Eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, e é com uma imensa satisfação que eu me tenho aqui nessa série de aulas. O objetivo dessa sequência de aulas é te ajudar a entender como a depressão age no nosso corpo, no nosso cérebro e te ensinar métodos, ferramentas para controlá-la. Na primeira aula, nós conversamos sobre o imenso impacto que a depressão causa no mundo e no nosso país. E aprendemos o que é de fato a depressão, qual a diferença dela para a tristeza e quais são as causas, os fatores que levam uma pessoa a ficar deprimida. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os sintomas da depressão, isto é, como uma pessoa deprimida de fato se sente. Mas para falar sobre isso, eu gostaria de contar uma história para vocês, uma história de uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás, um pouco depois de ter terminado a minha residência médica, minha especialização em psiquiatria. Eu vou dar um nome fictício para ela para proteger o sigilo, proteger a sua privacidade. Vou chamá-la de Paula. A Paula era uma paciente que chegou, me procurou, ela tinha 29 anos. Ela era solteira e trabalhava numa empresa de contabilidade. No último ano, ela tinha passado por muitas dificuldades, tinha sido um ano difícil para ela. No trabalho, ela tinha assumido um cargo novo e o seu chefe, o seu novo chefe, era extremamente crítico, muito agressivo verbalmente e ele chamava a atenção de uma forma muito grosseira, por exemplo, ao menor erro de ortografia que ela cometia. Ele gritava, chamava a atenção na frente de todos os outros que trabalhavam no escritório. A família de Paula era do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Guaratinguetá, que fica no Vale do Paraíba. E ela tinha se mudado para a capital, para São Paulo, capital, fazia mais ou menos 2 anos. Ela estava morando num apartamento e ela dividia esse apartamento com uma colega, de quem ela não era muito próxima, elas não tinham um relacionamento tão bom. O custo de vida aqui na cidade era muito alto e ela vivia sempre apertada financeiramente. Ela estava sempre preocupada em economizar para poder pagar as contas e cerca de 6 meses antes da consulta comigo, ela tinha terminado um noivado de 4 anos. Bom, muita coisa, né? Mas muito pior do que todos esses problemas que estavam acontecendo na vida da Paula era a maneira como ela começou a se sentir consigo mesma nos últimos meses. Ela me contou que começou a sentir um cansaço, uma exaustão quase que o tempo todo. Era como se ela tivesse que caminhar carregando um grande saco de areia nas costas, como se os músculos do corpo estivessem pesados. Mesmo cansada, ela começou a não conseguir dormir bem. Ela começava a acordar no meio da madrugada sem motivo nenhum aparente e não conseguia dormir mais. Ela começou a ter uma sensação muito estranha. Era como se nada mais tivesse graça no dia a dia. Ela, por exemplo, adorava anteriormente ver filmes, ir ao cinema, ela gostava de andar de bicicleta no parque, nos fins de semana, mas a vontade de fazer cada uma dessas coisas foi diminuindo. E, por exemplo, quando estreava um filme novo, ela não conseguia sentir essa mesma empolgação de ir lá para assistir. Parecia que o mundo estava começando a ficar meio cinza, meio em preto e branco, não tinha mais colorido. A comida também perdeu o sabor e era muito difícil ela ter apetite. Ela chegou a emagrecer 5 quilos no período de 1 mês antes da consulta. Também ela não conseguia se concentrar no trabalho e com isso começou a atrasar a entrega de alguns relatórios. Começou também a se tornar muito difícil tomar decisões, mesmo pequenas decisões, como, por exemplo, qual escova de dente comprar. Todas essas decisões do dia a dia se tornavam muito complicadas e ela se via muitas vezes paralisada, por exemplo, no meio de uma farmácia. Todos os seus colegas e conhecidos pareciam viver uma vida incrível, né? Ela sentia como se todo mundo estivesse aproveitando a vida, mas ela se sentia sempre sozinha e culpada. Culpada por se sentir assim, culpada por várias coisas, um sentimento de inutilidade. Até que, em uma noite, ela me contou que começou a pensar
que seria melhor dormir e não acordar mais, seria melhor que algo levasse ela desse mundo. Nesse momento, ela sabiamente resolveu vencer a exaustão e pediu ajuda para sua família, pediu ajuda para os seus pais e os seus pais marcaram a consulta. O caso específico da Paula, nesse caso específico, foi feito o diagnóstico de um episódio depressivo moderado, moderadamente grave, e foi prescrita uma medicação antidepressiva. O medicamento demorou algumas semanas para fazer efeito e ela melhorou um pouco dos sintomas físicos, mas ela não estava realmente bem. Ainda surgiam pensamentos negativos, muitos pensamentos autocríticos, e ela ainda evitava alguns lugares, algumas pessoas. Ela sentia que não tinha retomado totalmente a sua vida. Isso porque a medicação, em alguns casos, é uma parte, sim, importante do tratamento, mas não é o tratamento completo. Nós fizemos, então, eu fiz junto com a Paula um plano de tratamento que incluía, além da medicação, outras técnicas, como técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia muito eficaz para depressão, técnicas de mudança de hábitos alimentares, um protocolo de atividades físicas, nós manejamos os hábitos de sono e, assim, passo a passo, ela foi recuperando o sabor da vida. E hoje eu posso dizer para vocês que passados mais de 5 anos que eu atendi a Paula a primeira vez, ela já recebeu 2 promoções no emprego, ela se casou e ela está agora grávida do seu primeiro filho e não está fazendo mais o uso de nenhuma medicação. Se você se identificou com o caso da Paula ou com uma parte dele, saiba que existe sim esperança. Um passo importantíssimo para começarmos o caminho da recuperação é nós aprendermos a identificar os sintomas e o tipo de depressão que está acontecendo conosco ou com alguém próximo de nós. Os sintomas da depressão, eles afetam 4 esferas da nossa vida. Eles afetam o nosso humor, o nosso modo de pensar, ou seja, os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso físico e a maneira como nós interagimos com as pessoas. Então são esses 4 elementos. Vamos olhar de perto cada um desses aspectos agora aqui na tela. Bom, vamos começar a ver então cada um desses aspectos aqui. O primeiro deles é o humor, como eu falei, né? O que a gente observa de alteração no humor num quadro de depressão? A gente observa um sentimento sim de tristeza, nem sempre está presente. Não precisa estar presente, mas é comum um sentimento de tristeza muito forte, mais intenso e duradouro. É comum também uma perda aqui, ó, perda do sentimento de prazer. Esse é o ponto fundamental que está presente quase que na maioria, quase que na totalidade dos quadros depressivos. A gente chama isso de anedonia. A quer dizer não e hedonia quer dizer prazer, sem prazer. Mesmo nas atividades que a gente gostava de fazer. No caso da Paula, por exemplo, ver filmes, andar de bicicleta no parque, tudo isso começa a ficar sem graça, começa a não motivar mais tanto. Desânimo, falta de vontade, um desânimo físico, uma falta de motivação. Às vezes a gente até vai em alguma atividade, a gente até sente prazer, mas aquele ímpeto de começar a tarefa, né, é muito difícil. Parece que tem uma trava para a gente iniciar a ação. E muitas vezes, nem sempre, existe sintomas de ansiedade, taquicardia, palpitação, sentimentos de aflição, de medo, de receio frente a algumas situações. Às vezes as situações sociais, às vezes um excesso de preocupação com coisas do dia a dia. Isso pode estar presente, mas não é comum em todos os quadros de depressão, mas sim, existe uma grande parcela das pessoas que tem uma depressão com ansiedade. Vamos ver o próximo item. O próximo item são os nossos pensamentos, de que forma que eles estão alterados. Primeiro, uma coisa muito comum, uma autocrítica. A gente começa a ser um julgador, né? Um juiz muito ferrenho de nós mesmos. Né? Por exemplo, pensamentos como eu não faço nada direito, eu sou um fracasso, eu sou uma pessoa inútil, isso é muito comum. Culpa. A culpa é um pensamento, um sentimento chave da depressão, né? Culpa por coisas que acontecem com os outros, culpa pelo que a gente fez, pelo que a gente deixou de fazer, às vezes culpa por coisas que não tem nem relação com a gente.
né, coisas do mundo, do dia a dia, a gente já começa a sentir como se nós fôssemos responsáveis ou se nós pudéssemos ter contribuído para que algo deu errado, tenha dado errado. Aqui, ó, desesperança. Esse sentimento também é muito comum. A gente não vê uma perspectiva de melhora no futuro. Parece que o futuro ele está negro, está sombrio. A gente evita fazer planos. Aqui, ó, não tenho como melhorar. Por isso que é importante ter essas informações, é importante as pessoas em volta ajudarem ativamente, porque a pessoa com depressão ela não vê a luz no final do túnel, a luz está apagada. Eu vou sofrer para sempre, não tem possibilidade de melhora. Aqui, ó, ruminações sobre o passado. Ruminações, elas nada mais são do que pensamentos repetitivos, muito comuns. Pode ser tanto pelo passado, futuro, preocupações, pode ser coisas do dia a dia, mas é muito comum no quadro depressivo as pessoas ficarem ruminando coisas que aconteceram e tentando pensar, ficando como se fosse voltando aquele pensamento várias e várias vezes, e ela refletindo sobre aquilo, tentando achar uma explicação, às vezes só mesmo ela não conseguindo parar de pensar sobre experiências normalmente negativas do passado, arrependimentos, coisas do gênero. E, em último, um pensamento de fuga, né? Por exemplo, eu queria ir para uma ilha deserta, eu queria ficar longe de tudo e de todos, eu queria sumir. E quando o pensamento de fuga fica muito intenso, ele pode começar a gerar um pensamento de seria melhor se a morte viesse, que isso é um sinal de alerta importantíssimo. Por exemplo, seria melhor eu dormir e não acordar mais, ou seria melhor que eu ficasse internado, sofresse um acidente, ou seria melhor que a morte viesse. Então isso são os pensamentos. Agora, o corpo, no físico, como é que o corpo está alterado no quadro de depressão? A depressão é uma doença do corpo, ela ataca fisicamente a pessoa. Aqui, ó, uma falta de energia, um cansaço constante, uma exaustão constante, né? Parece que eu vivo andando num mar de lamas, é tudo difícil para fazer, difícil para se movimentar fisicamente. Parece que os meus músculos estão pesados, parece que eu tenho chumbo no músculo. É exaustivo fazer as atividades. Aqui, angústia. Angústia é uma sensação muito comum, é uma sensação de aperto no peito. Parece que tudo aqui dentro do peito está constringindo, está apertando. Angst quer dizer aperto, quer dizer constrição. Então essa sensação é comum. Aqui, ó, alterações de sono. Podem ser tanto uma hipersonolência, a pessoa ela dormir 12, 14 horas por dia, ter dificuldade para sair da cama, ou o que é mais comum, uma insônia, principalmente uma insônia terminal, da pessoa acordar no meio da noite e ter dificuldade em retomar o sono. Aqui, alterações do apetite. Isso é muito comum, pode ter tanto um aumento do apetite, pessoas que comem muito até para aliviar um sofrimento, e elas procuram alimentos mais calóricos, elas podem ganhar peso com isso, ou pessoas que têm a sensação de que a comida perdeu o sabor, como aconteceu com a Paula, e elas têm uma perda de peso. Isso também é muito comum. E, por último, uma coisa muito comum no quadro depressivo é a queda de libido. Isso é importante a gente entender, porque muitos dos medicamentos também dos antidepressivos também levam à queda de libido. Só que é interessante a gente não esquecer que a depressão faz com que a libido fique muito diminuída, porque o prazer todo está diminuído. E isso pode impactar muito nos relacionamentos. E, por último, vamos ver como que ela afeta a interação social. A interação social é importantíssimo no quadro de depressão. Por quê? Porque a gente vê que no começo a pessoa começa a ficar insatisfeita com os relacionamentos, ela não vê mais graça na interação, às vezes com o parceiro, com a parceira, às vezes num casamento, ela começa a achar que está errado, porque ela não sente mais prazer em se relacionar, e ela começa a achar que o casamento, que o relacionamento dela já não está funcionando mais, mas isso tem a ver com uma perda global de prazer. É muito comum ter sentimentos de solidão, a pessoa depressiva se sente sozinha constantemente, um sentimento de que ela está sozinha. É por isso é importante entender que você não está sozinho, você não está sozinho, passar para aquele familiar deprimido que existe alguém junto com ele. Isso é importante, porque a solidão é um sentimento comum. É comum evitar convites para festas e reuniões. A pessoa ela se sente
sozinha, só que ela se isola também, porque ela não tem vontade, porque ela tem receio, ela se acha desinteressante, ela acha que não vai ter nada para falar, nada para acrescentar, ela acha que as pessoas vão achar ela menor do que os outros, então ela evita, ela começa a se isolar, ela fica sozinha, só que ela também se isola. Existe um sentimento de inferioridade, que a pessoa não é interessante, que ela não tem, não vale a pena se relacionar com ela. Então, ela acaba se isolando por ela achar que ela não é merecedora de uma relação, não é merecedora de uma troca de afeto com outras pessoas. E tem aqui uma falta de vontade, uma falta de energia de interagir, mesmo quando tem a oportunidade. Isso seria o resumo, né, da interação social, ou seja, a pessoa mesmo quando ela tem essa oportunidade, ela não tem energia para ir, ou ela não tem vontade, ela se sente sozinha, às vezes ela até acha que ela deveria ir, só que essa vontade, esse início da ação não acontece. Então, nós aprendemos os 4 grandes sintomas, as 4 grandes esferas que a depressão ataca na nossa vida: humor, pensamentos, o nosso corpo e as nossas interações sociais. Bom, agora que nós conhecemos os sintomas da depressão, né, as esferas da nossa vida que ela ataca, é muito importante também nós sabermos que a depressão tem diferentes níveis de gravidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de sintomas e a intensidade dos sintomas, ou seja, a força dos sintomas, são diferentes de pessoa para pessoa. Isso é importante. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente escolha tipos diferentes de tratamento. Ou seja, cada depressão é única, não existe uma depressão comum, generalizada, que seja igual para todas as pessoas. Nós podemos dizer, de uma forma geral, que existem 3 níveis de gravidade para a depressão: leve, moderado e grave, como vocês podem ver nesse slide. Bom, então como a gente pode ver, a depressão ela é esta queda do humor, só que a queda do humor ela tem vários níveis de gravidade, nenhuma depressão é igual em uma pessoa comparada com a outra. Então nós temos quadros onde a queda de humor é muito sutil, a pessoa tem uma diminuição leve do nível de energia e de prazer, e a gente coloca isso como um quadro leve. Ela pode ser uma queda moderada do humor, ou seja, a pessoa já tem uma queda de energia, de prazer, de disposição maior. Isso a gente coloca aqui um quadro moderado, onde ela tem uma queda de humor, de energia física, só que não atrapalha tanto a vida dela. A gente vai ver mais especificamente isso daqui a pouco. E aqui uma queda maior, isso pode ter, digamos, um impacto maior na vida dela, uma queda importante num nível grave de depressão. Vamos entender direitinho então o que é cada um desses níveis, tá? Para você saber o que pode estar acontecendo com você ou com o seu familiar, o seu amigo nesse momento. Então, resumindo, depressão leve. Você tem alguns sintomas da depressão e você acha que é preciso mais esforço do que o habitual para realizar o que você precisa fazer. Depressão moderada. Você tem muitos sintomas e descobre que às vezes eles impedem você de realizar. Ou seja, não é que você precisa fazer mais esforço, você às vezes não consegue realizar o que você precisa fazer. E depressão grave, você tem quase todos os sintomas e descobre que eles quase sempre, ou seja, infelizmente eles atrapalham demais, você quase sempre não consegue fazer as atividades diárias, você tem uma perda funcional muito importante. Bom, agora que você já conheceu os sintomas da depressão e os níveis de gravidade que a depressão pode ter, chegou a hora de descobrir se você pode estar sofrendo de um quadro de depressão e qual seria a gravidade desse quadro. Então vamos fazer juntos o seguinte teste. Então, como vocês podem ver aqui na tela, mas isso também vai estar no final da aula para vocês terem como imprimir, fazer esse teste com mais calma no dia a dia de vocês. Esse teste ele é chamado de PHQ-9. É um teste mundialmente utilizado para rastreamento, para ajudar os médicos a fazerem o diagnóstico de depressão e estabelecerem qual o nível de gravidade dessa depressão. Então, vamos fazer juntos. A ideia é, nas 2 últimas semanas, então a gente vai pegar o período das 2 últimas semanas para trás, de hoje até 2 semanas para trás. A gente vai querer saber com que frequência você foi incomodado
por qualquer um dos problemas abaixo, ou seja, com que frequência cada um desses sintomas aconteceu nessas 2 últimas semanas. A gente vai colocar se aconteceu nenhuma vez, alguns dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. Você imprime isso na sua casa e aí você vai fazendo uma bolinha ou um xizinho nesses números aqui, porque depois a gente vai somar. Certo? Então vamos lá. Nas últimas 2 semanas, com que frequência você teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas? Nenhuma vez, alguns dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias? Que frequência você se sentiu para baixo, deprimido ou sem perspectiva? Qualquer uma dessas coisas, para baixo, deprimido ou sem perspectiva, sem esperança. Com que frequência você teve dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou seja, com que frequência você teve uma insônia para começar a dormir, para permanecer dormindo, você acordou e não dormiu mais, ou você teve um sono muito maior, uma sonolência muito maior do que você costuma ter. Com que frequência você se sentiu cansado, com pouca energia? Com que frequência você teve falta de apetite ou você começou a comer demais? Com que frequência você começou a se sentir mal consigo mesmo, achando que você é um fracasso ou que você decepcionou a sua família ou se você decepcionou a você mesmo? Com que frequência vieram esses pensamentos nas 2 últimas semanas? Com que frequência você teve dificuldade para se concentrar nas coisas, como por exemplo ler um jornal, assistir uma televisão? Com que frequência sua mente ficava se dispersando e você tinha que se esforçar para voltar o foco para aquilo que estava acontecendo? Com que frequência você teve lentidão para se movimentar, para falar, a ponto das outras pessoas perceberem? Ou o oposto, com que frequência você ficou tão agitado, inquieto, que você ficava andando de um lado para o outro muito mais intensamente do que de costume, ou seja, com que frequência você teve dificuldade para se movimentar ou uma agitação muito intensa, tá? E com que frequência você pensou em se ferir de alguma maneira ou que você pensou que seria melhor estar morto ou estar morta, né? Então a ideia é para cada uma delas marcar a frequência e anotar essa pontuação. No final, a gente vai pegar todos os pontos das colunas e somar, ver um total de pontos, ok? Façam isso com calma na casa de vocês, quando vocês tiverem um tempo, certo? E depois que vocês fizerem e somarem aqui quanto deu, aí a gente vai colocar nessa tabela aqui, ó, para ver qual que é o nível de gravidade, né? Ou seja, se você teve ponto de 1 a 4, você tem uma depressão mínima, né? Tem sintomas depressivos, mas muito pouco. De 5 a 9, uma depressão leve. 10 a 14, uma depressão moderada. Aqui ele separa a moderada em moderada só e moderadamente grave, que já está aqui de mão dada com o grave, né? Então esses dois aqui são considerados graves. De 15 a 19, moderadamente grave, e de 20 a 27, uma depressão grave. Esses dois a gente pode considerar como grave, certo? Então aqui seria leve, aqui moderada e esses dois aqui graves. Então, com esse teste, você vai ter uma ferramenta confiável. É claro que isso não faz o diagnóstico somente pode ser feito por um médico especialista, mas isso ajuda você a ter uma boa noção, através de uma ferramenta mundialmente utilizada e validada no Brasil, se você tem um quadro depressivo e qual o nível de gravidade do seu quadro depressivo ou da pessoa próxima a você. Na aula de hoje, nós aprendemos muito. Você conheceu um por um os sintomas da depressão, você aprendeu sobre os níveis de intensidade da depressão e você pôde testar se esse quadro está acontecendo na sua vida nesse momento. Mas nós ainda temos muito a aprender. Afinal, falta aprendermos o ponto principal, como nós podemos tratar e superar a depressão. E é exatamente sobre isso